Boa noite, pessoal, né? Bem-vindos ao webinário sobre fabricação digital na educação, né? O webinário Repensar a Fabricação Digital. Estou aqui, vou estar com vocês ao longo de 3 noites, falando um pouco sobre, né, a minha pesquisa. Então, esse é o primeiro webinar de 3 que nós vamos realizar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, ao longo dessa transmissão ou depois dela, né, aqui abaixo mesmo, fazer suas dúvidas, seus questionamentos, tirar dúvidas, e vou estar respondendo vocês conforme for possível e conforme também, né, eu conseguir, né, responder as dúvidas de vocês. Bom, esse webinar, ele faz parte da minha pesquisa de mestrado, né? Então eu estou concluindo meu mestrado em Informática na Educação no Instituto Federal de Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. E esse webinar, eu vou apresentar para vocês os conceitos principais, né? E nos próximos, mais especificamente, as análises que eu realizei na minha pesquisa. Então, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre fabricação digital, movimento maker e as revoluções digitais que aconteceram e desencadearam esse processo, certo? Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos e vamos começar falando um pouco, né, sobre o grande tema dessa pesquisa, que é a fabricação. Porque a fabricação digital, mais especificamente a fabricação digital na educação, ela está inserida num contexto maior, que é no contexto de fabricação. Então, eu iniciei a minha pesquisa analisando e tentando fazer um mapeamento, né, de como que a fabricação evoluiu ao longo do tempo, principalmente ao longo dos últimos 4 séculos. Bom, a gente pode começar tentando entender, né, o que é fabricação. A fabricação, ela é a composição, né, de 2 palavras, que é fabricar mais ação, então ela representa a ação de fabricar. E o fabricar, essa ação de fabricar, ela pode ser compreendida como, né, os movimentos, as ações de produzir a partir de matérias-primas, de construir, edificar, né, criar na mente, inventar, maquinar. Tudo isso, né, é o significado, está refletido no significado de fabricação e de fabricar. Fabricar algo é dar forma. Significa apoderar-se da natureza de alguma matéria-prima e convertê-la em algo manufaturado. A palavra manufatura tem a ver, então, com o trabalho manual, né, sobre alguma coisa. Então, quando a gente fabrica algo, a gente dá uma aplicabilidade a alguma matéria-prima para, por fim, poder, né, utilizar um objeto. Então, por meio dessas ações, né, de fabricação sobre a natureza, é que o homem já há muito tempo produz artefatos no mundo e para o mundo. Então, diante disso, a gente pode pensar que a fabricação é uma manifestação da ação humana e inerente à ação humana, né, no mundo. Então, a fabricação é uma atividade intrínseca ao ser humano, faz parte dele, né, construir coisas no mundo e para o mundo. Quando o homem fabrica, quando o homem faz a sua alteração, né, na natureza, ele cria um novo artefato. Então, a fabricação vai sempre resultar em algum artefato que é inserido no mundo, que pode ser utilizado para o homem, né, sempre, né, com o objetivo de que resulte em alguma melhoria da sua condição humana. Então, o homem fabrica para melhorar a sua condição de vida, né, no mundo. A respeito disso, já a Hannah Arendt denominava de homo faber o sujeito fabricante, o sujeito que faz, né, a partir de um trabalho manual, ele produz coisas no mundo. Além do homo faber, eu trabalho na minha pesquisa mais especificamente com uma figura descrita por um autor chamado Sennett, que é um artífice. O artífice, ele é um fabricante, só que a prática desse artífice, ela não representa apenas a fabricação do homem no mundo, mas também o envolvimento do homem com o trabalho manual, né, com o ato de criação e não apenas com o produto final em si. O artífice, ele representa uma categoria de fabricante que ele não apenas se preocupa em produzir algo no mundo, mas se preocupa com o sentido de fazer algo bem feito, né? Então, o artífice, ele tem essa característica de ter em si a fabricação para não apenas materializar um objeto, mas materializar as suas concepções e as suas idealizações. Tá? O trabalho manual, né, que faz parte tanto do homo faber quanto do trabalho do artífice,
ele foi a primeira expressão do homem para produzir apetrechos no mundo, para produzir objetos, artefatos, né, para esse seu convívio no mundo. Porém, né, no âmbito do artífice, a fabricação se caracteriza então por esse vínculo, né, da habilidade manual, né, que envolve uma habilidade técnica com a criatividade humana. Então, a gente pode pensar que o artífice ele reúne os esforços da mão com as ideias da mente. Entretanto, ao longo do tempo, né, o que a gente percebe é que com a mecanização das atividades que ocorreram principalmente a partir das revoluções industriais, houve uma certa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, né? Com essa separação, aconteceu principalmente uma diminuição, né, valorativa do trabalho manual e também da dimensão criativa que envolvia esse trabalho, tá? O que acontece, né, com a mecanização dos processos, com as evoluções que aconteceram com a Revolução Industrial, o trabalho manual foi sendo separado do trabalho intelectual e foi um pouco desvalorizado. Quando a gente chega na terceira Revolução Industrial, porque a gente pode pensar nela como basicamente, principalmente três, né? A terceira revolução, que é considerada a Era da Informação, acontece do trabalho intelectual, passa a ser mais valorizado do que o trabalho manual, né? E o conhecimento, as informações, o capital intelectual desse indivíduo é que vão realmente formar o novo modelo de trabalhador, um novo modelo de fabricante, um novo modelo, né, de sujeito que é valorizado, né, dentro dessa perspectiva de um capital mais intelectual. Ao passo que o trabalho manual, ele começa a ser considerado mais braçal e ele começa a ser executado por quem tem menor capital intelectual. Assim, as pessoas que têm um capital intelectual maior, que possuem mais informações, mais conhecimentos, executam um trabalho mais intelectual, né, um trabalho voltado não a algo manual, né? Então, a gente tem essa separação que acontece basicamente, principalmente com a chegada da Era da Informação, certo? Bom, além dessa separação, a gente também percebe que com algumas descobertas da Revolução Industrial, como por exemplo a eletricidade, os meios de comunicação, né, ocorreu e principalmente foi potencializado por essa Revolução Industrial uma revolução digital, certo? A Revolução Digital, né, o Gersfeld, que é um autor que eu vou falar várias vezes ao longo desses seminários, porque ele é um dos autores principais com que eu trabalho na minha pesquisa e ele é também, principalmente, o autor que fala sobre fabricação digital, como eu vou falar mais adiante. Mas o Gersfeld, ele faz uma divisão de 3 etapas das revoluções digitais. Ele diz que 2 delas, principalmente, né, já aconteceram, a primeira e a segunda. Então, a primeira revolução digital é a revolução digital da comunicação. E ela possibilitou uma evolução, né, desde os telefones analógicos até a internet. Essa revolução da comunicação. A segunda revolução digital é a revolução da computação. Essa revolução trouxe para o cotidiano das pessoas computadores pessoais, smartphones, né, tablets, diversos tipos de tecnologias que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. E também, né, as duas revoluções, tanto a da comunicação quanto a da computação, elas possibilitaram algo que é bem importante para a gente pensar, né, nas mudanças da fabricação, que foi o advento da internet, e com o advento da internet, o advento do World Wide Web, né, que conhecemos por web, que é, então, a ferramenta que possibilita essa interação e essa comunicação e que a gente utilize propriamente dito a internet. O que acontece com a web? A web teve uma certa evolução. A gente começou nos primórdios da web com a web 1.0, certo? Então, mais ou menos na década de 1990 surgiu a web e surgiu a primeira fase que a gente chama de web 1.0. A web 1.0 ela era mais estática. O que isso significa, pensar que ela era estática? Significa que os usuários eram apenas espectadores passivos de informação, né? Então, eles conseguiam consultar informações, consultar diversos tipos de dados, mas apenas consultar, né? Ela tinha apenas uma via, as pessoas recebiam informação, né?
Com a passagem da Web 1.0 para 2.0, os conteúdos da web se tornaram mais dinâmicos e os usuários também passaram a produzir e a poder disponibilizar conteúdos para outras pessoas, certo? Então, é a partir do surgimento da web, mais especificamente da Web 2.0, que os usuários passam a interagir com a revolução digital, propriamente dito, né? O que acontece com o advento da Web 2.0? Os usuários passaram a produzir e disponibilizar conteúdos na web e, principalmente, né, a gente tem o surgimento, ou eu tenho principalmente a percepção de um novo tipo de usuário. O que acontece? O que é esse novo tipo de usuário? É um sujeito que deixa de ser apenas espectador passivo, mas ele, como ele era com a Web 1.0, ele não apenas recebe informações, mas ele passa a produzir informações. E quando ele passa a produzir informações, ele vai mudando esse modo de ser e estar no mundo, tá? Porque agora a gente tem duas vias. A gente tem a via de quem envia e quem recebe, mas que muitas vezes tá no mesmo usuário, tá? Então, o usuário passa a ser muito mais ativo no mundo, né? E principalmente no trabalho com as informações, tá? Com essas mudanças, né, na forma de comunicação, de interação com esse usuário mais ativo, a gente começa a perceber também mudanças na forma de fabricação. Primeiramente, a gente pode perceber que tem uma mudança no produto que o usuário quer receber, porque ele já não quer mais aquele produto igual a todos, aquela produção massiva, né, que todo mundo tem o mesmo tipo de produto, então começa a perceber uma questão de maior customização nos produtos, né? E com isso, ele começa também a interagir com a fabricação. E daí onde a gente chega, né, na terceira revolução digital, que o Gershfeld fala que está ainda em vias de acontecer. Ela não ocorreu totalmente. Ela está lá nos seus primórdios. A terceira revolução digital, então lembrando que a primeira foi a da comunicação, a segunda da computação, a terceira é a revolução digital da fabricação, né? Ou então a gente pode chamar de revolução da fabricação digital, certo? A defesa dos idealizadores, né, que falam sobre a fabricação digital, é que ela vai permitir aos usuários a possibilidade de fabricar com ferramentas digitais diferentes tipos de produto. Então, além de fabricar digitalmente, né, além de ser uma fabricação digital, ela pode ser pensada como uma fabricação pessoal, porque agora não se tem apenas o formato de indústria para fabricar, mas os usuários que passaram a ser ativos na Web 2.0, que passaram a produzir conteúdos, passam também a produzir objetos nessa terceira revolução digital. Então, a gente chega na fabricação digital. Lembrando que a gente começa na ideia de uma fabricação totalmente manual, lá do Homo Faber, que vai evoluindo, vai tendo um caráter mais pessoal, um caráter que abrange uma maior criação e criatividade com o artífice, e a gente chega hoje, né, na fabricação digital, certo? A fabricação digital, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, né, ela é um termo que está se popularizando ainda, né? Ela é super recente, tanto que as pesquisas que eu realizei, o primeiro trabalho a respeito de fabricação digital é do ano de 2008. É muito recente na área científica, na área de pesquisa. O termo fabricação digital se refere aos processos que utilizam ferramentas controladas por computador para confeccionar objetos. Então, as máquinas ligadas a computadores, né, potencializam uma fabricação de objetos, né? O que acontece? Ela é descendente, né, da máquina de controle numérico, que foi criada em 1952 no MIT, certo? Então, ela foi criada quando os pesquisadores do MIT ligaram pela primeira vez um computador digital a uma fresadora, né, que é uma máquina que permite lidar com madeira, com diferentes tipos de materiais, certo? E daí, né, a partir daí, calcula-se que houve, né, então, essa herança da fabricação digital. Em 1980 surgiram os processos que a gente chama de manufatura aditiva. Qual é a diferença da manufatura aditiva? Ela adiciona materiais em vez de remover, né? Na fabricação, que não é aditiva, a fabricação comum, a manufatura, em geral, se remove materiais para fabricar alguma coisa, e a fabricação aditiva, a manufatura aditiva, se adiciona materiais, né? Hoje ela é mais conhecida, né? Talvez vocês não conheçam esse termo, manufatura aditiva, mas ela é mais conhecida pelos sistemas de impressão em 3D.
Então, o que é um sistema de impressão em 3D, né? É aquele sistema que consiste na criação de um objeto físico através de uma impressora, que vai produzindo esse objeto camada por camada, certo? Né? Com um modelo com base em algum desenho digital, algum desenho em 3D. Então, liga-se essa impressora ao computador e com esse desenho em 3D imprime-se um objeto. Né? É o que a gente chama de fabricação digital e também, né, é o que a gente chama de impressão 3D. Esse tipo de impressão possibilita principalmente a criação de produtos personalizados, produtos muito mais, né, customizados ao gosto dos seus usuários, seus utilizadores, né, aos seus consumidores, e facilita também a fabricação de objetos. Tá? Então, essa é uma das tecnologias vinculadas à fabricação digital. Ela é a mais popular conhecida dentro da fabricação digital, a impressão 3D. Pode ser que vocês não ouviram falar de fabricação digital, mas é bem possível que vocês já ouviram falar em impressão 3D. Hoje tem-se muita pesquisa, principalmente na área da saúde, com impressão 3D, né? Já foram construídos modelos de coração, né? Tanto com outros tipos de filamentos, com outros tipos de matéria-prima, quanto já foi criado, né, no ano passado, um protótipo do primeiro coração humano com impressão 3D. Além da impressão 3D, a fabricação digital também engloba outras tecnologias, né? Então, como por exemplo, máquinas de corte a laser, né, que permitem a produção digitalmente, né? Essas máquinas que eu tô falando para vocês são todas ligadas ao computador, mas que permite produzir objetos em madeira. A máquina de corte vinil, né, que pode também fabricar adesivos, desde adesivos a circuitos flexíveis. Máquinas de fresadora, CNC, que a gente chama, né, fresadoras tanto de alta quanto de baixa resolução, que permitem a fabricação de peças maiores, né. E todos esses dispositivos são controlados, então, por softwares que possibilitam desde a concepção do projeto, né, desde a ideia, a idealização ali, o projeto realmente do objeto, até a interação entre o computador e a máquina de fabricação, que materializam realmente o objeto. Então, a fabricação, resumidamente, a fabricação digital é a possibilidade de fabricar objetos, né, com a interligação de máquinas, né, de ferramentas e máquinas com softwares e computadores. Bom, o que eu percebo, né, quando a gente fala em fabricação digital e quando se lê um pouco, quando se compreende um pouco, né, de fabricação digital? Principalmente que a fabricação digital, ela não se baseia mais apenas na fabricação em terreno industrial. As indústrias estão utilizando bastante fabricação digital. Não significa dizer que as indústrias não estejam utilizando, elas estão utilizando, mas o principal conceito de terceira revolução digital, e que é, né, então interligado à ideia de uma fabricação digital, é o conceito de fabricação pessoal. É o conceito de que os próprios indivíduos sejam os protagonistas dessa fabricação. Que o objeto não seja mais produzido apenas numa indústria, mas que os próprios indivíduos possam produzir esses objetos, né? Então, ela é ligada à ideia de uma fabricação pessoal. E essa fabricação pessoal, né, ela não tem por objetivo fabricar coisas que as pessoas possam comprar nas lojas, né, mas fabricar e fazer objetos, construir objetos que o indivíduo, que o consumidor não possa comprar, né. Então, o indivíduo não apenas tem acesso a um produto personalizado, como também, né, pode fabricar seus próprios produtos, mas também, principalmente, materializar as suas concepções, as suas construções. Então, essa ideia de fabricação pessoal é a ideia de protagonismo do indivíduo e a ideia de permitir ao indivíduo, né, materializar as ideias que ele tem, né, e construir seus próprios projetos. E nesse sentido, então, a fabricação digital, ela está vinculada a um movimento cultural que vem se expandindo muito, né, a partir dos anos 2000, principalmente, que ele é conhecido, né, como movimento maker ou então como cultura maker, tá? Que é um outro termo, então, que a gente vai estar trabalhando, né, ao longo desses seminários, porque a fabricação digital, ela está inserida dentro dessa cultura maker, né? A fabricação digital é realmente a materialização da fabricação, né? Ela é o processo que permite fabricar digitalmente, mas ela está inserida num âmbito maior, né, que é o âmbito da cultura maker, ou do movimento maker. Esse movimento maker, ele é baseado numa proposta chamada de Do It Yourself, né, que é traduzida para o português para Faça Você Mesmo.
Essa proposta do faça você mesmo tem a ideia de que qualquer pessoa pode prototipar, criar, vender ou distribuir os objetos que desejar. Os objetos, os projetos que desejar. E tem como base principal a autonomia do indivíduo nessa criação de projetos, nessa criação de objetos, ou na criação, o movimento maker ele não é tão vinculado à criação de objetos quanto à fabricação digital. Ele é mais vinculado à criação em si. Tanto que a tradução de maker é criador. Então, ele é o movimento do criador. Se a gente for parar para pensar numa tradução do inglês para o português. Mas, né, a principal idealização do movimento maker é essa, que o indivíduo, né, coloque a mão na massa, né, com base na sua autonomia, na sua criatividade, e siga, né, então, esses princípios do faça você mesmo, e com isso torne-se um maker. Um maker é qualquer indivíduo que segue os princípios do faça você mesmo, né, ou seja, né, que pratique a idealização de uma mão na massa, que realmente faça, né, com suas mãos, que crie coisas, crie projetos, objetos, né, então o maker põe esses projetos em práticas a partir principalmente da sua criatividade, né. Além, não apenas cria, mas também pode criar e compartilhar novos produtos. Com essa manifestação, essa popularização do movimento maker, né, que é considerado uma manifestação artesanal no mundo digital, então a gente vê aí novamente um retorno dessa ideia de produção artesanal com o movimento maker, parece que houve uma retomada dessa valorização do trabalho manual e artesanal, né, e principalmente da ideia dos processos criativos envolvidos num trabalho manual, que quando a gente com a ideia da revolução industrial, com a mecanização de processos, né, foi um pouco reduzida essa criatividade, e agora com o movimento maker, né, com essa cultura maker, eu percebo essa retomada dessa valorização do trabalho manual, né. Então a gente pode pensar que existe uma ligação entre os makers com os inventores de outros tempos, né. O maker é principalmente um inventor. Né. Para pôr, né, em prática o seu trabalho, para pôr não apenas de fabricação digital, mas de criação de qualquer objeto, porque o maker ele não cria apenas objetos digitalmente, ele pode criar objetos apenas manualmente, né, sem intervenção de fabricação digital. Mas para fazer isso ele utiliza diferentes espaços, né? Os três principais espaços que o movimento maker e que os makers utilizam são os makerspaces, os hackerspaces e os Fab Labs. Os makerspaces são espaços de criação de qualquer tipo de objeto, tecnológico ou não. Então, nos makerspaces, os makers trabalham criando, né, diversos tipos de projetos, não necessariamente projetos tecnológicos, projetos que envolvam fabricação digital. Os hackerspaces já são mais voltados para a tecnologia, então, né, são espaços makers, mas mais voltados para a tecnologia. E o principal deles, né, são os laboratórios de fabricação digital, né, chamados de Fab Labs, né, que eles têm então equipamentos em comum e fazem parte de uma rede mundial, né, onde as ferramentas de fabricação digital, né, são compartilhadas e são acessadas pelos makers. Então, no contexto dessa minha pesquisa, né, eu vou estar falando para vocês nos seminários, principalmente de Fab Labs, porque Fab Labs é a grande ligação entre a fabricação digital e os makers, né? É o espaço onde os makers podem exercer, podem executar e potencializar essa fabricação digital, né? Certo? Então, eles são considerados principalmente espaços, né, que democratizam o acesso, né, aos meios modernos, aos meios digitais para fabricar coisas. Tá? Os Fab Labs, falando um pouquinho sobre eles foram idealizados pelo Neil Gersfeld, que é aquele pesquisador que eu falei para vocês no início, né? Ele é um professor lá no MIT. Então, em 2003, o Gersfeld, ele ministrou uma disciplina chamada Como Fazer Quase Qualquer Coisa. Então, ele tinha que montar uma disciplina na área de tecnologia e ele resolveu montar um laboratório, pegou algumas máquinas, ele já era pesquisador no MIT, né? Então, já tinha conhecimento daquelas pesquisas, como eu falei para vocês lá, de 1900, já desde 54, que tinha esse trabalho do MIT, né, com a ligação de software, de computadores com máquinas de fabricação. Então, ele montou uma estrutura de laboratório, já na concepção maker. Então, o Gersfeld já trabalhava com a cultura maker e montou esse laboratório para ministrar essa disciplina.
Bom, os alunos dele gostaram, teve um bom recebimento, um bom feedback dessa disciplina. E no mesmo ano, né, em dezembro do mesmo ano, um amigo dele de Boston, né, o Sherry Lester, ele gostou do modelo de laboratório que o Geschefeld montou e pensou o seguinte: bom, eu podia de repente montar um laboratório desses aqui numa pesquisa que estou realizando na costa de Gana. Então ele montou, no final de 2003, outro laboratório igual. E assim esses laboratórios foram se espalhando pelo mundo e hoje constituem uma rede. A ideia principal deles era o quê, né, quando eles montaram esses laboratórios? Que o mesmo projeto que era desenvolvido no laboratório, por exemplo, no MIT, fosse desenvolvido no laboratório na costa de Gana, né, com a mesma padronização de softwares e ferramentas, né. Então, né, surgiram os Fab Labs. A ideia, então, é que se possa reproduzir os mesmos objetos em qualquer Fab Lab, né. Então, para que isso fosse feito, foi definido um conjunto de máquinas comuns a todos os laboratórios, que são constituídos principalmente daquelas máquinas que eu falei para vocês antes, né, de impressora 3D, cortadora laser, cortadora de vinil e fresadoras de alta e baixa resolução, né. Então, os laboratórios Fab Labs, eles têm em comum principalmente essa ideia de terem as mesmas máquinas. Assim, né, os softwares, eles só precisam fazer a comunicação com a máquina, que são todas do mesmo padrão, e um projeto que é desenvolvido, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, pode ser, né, fabricado, pode ser reproduzido lá nos Estados Unidos, pode ser reproduzido em qualquer Fab Lab da rede, né, certo? Então, assim, algumas coisas que é importante da gente entender sobre os Fab Labs, né, para ficar bem claro. Existe uma certa confusão, às vezes, entre fabricação digital e Fab Labs. Não é a mesma coisa. Fabricação digital é o ato de fabricar digitalmente, ou seja, né, a ligação entre máquinas, softwares e computadores. Fab Labs é uma rede de laboratórios, né, que potencializam, então, que abrem um espaço para essa fabricação digital, mas não é a mesma coisa, tá? Uma coisa que é importante é que Fab Lab é um laboratório registrado. Então, hoje, né, a partir da rede Fab Lab, existe um registro para que aquele laboratório seja considerado um Fab Lab. Senão, ele é apenas um makerspace ou um hackerspace, né? Ele é um espaço de fabricação digital, mas não é um laboratório de fabricação digital, não é um Fab Lab. Um Fab Lab, ele só pode ter o nome Fab Lab se ele seguir alguns princípios. O primeiro deles, que é muito importante, que é seguir a Fab Charter. A Fab Charter é uma carta que foi escrita, uma carta de princípios dos Fab Labs, que ela foi escrita pelo CBA, que é o Center of Bits and Atoms, que é do MIT, com orientações que o Fab Lab deve seguir. Então, ela tem umas certas orientações, né, que dizem, por exemplo, que os Fab Labs, né, os indivíduos inseridos nos Fab Labs, eles precisam colaborar com os outros, que eles precisam compartilhar os seus projetos com outras pessoas, né? Especifica, por exemplo, que o Fab Lab precisa ter pelo menos um dia da semana aberto ao público, né, que eles chamam de Open Day, e especifica coisas, princípios, né, que os makers devem seguir dentro dos Fab Labs, né. Além disso, o laboratório ele tem que estar vinculado à Fab Foundation, ele tem que ser registrado na Fab Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos que oferece suporte aos Fab Labs. E principalmente possuir as máquinas, né, que fazem parte do conjunto da rede Fab Lab, certo? Essa carta de princípios, a Fab Charter, né, além de dar as orientações, ou principalmente dentro dessas orientações, né, ela fala que os usuários precisam compartilhar arquivos de projeto, precisam colaborar entre si e precisam contribuir para a documentação e cuidados com o Fab Lab, certo? Além disso, né, a Fab Charter, ela dá uma certa assistência operacional, educacional e técnica, né, para a execução dos processos dentro dos Fab Labs, né. Ela especifica que os indivíduos auxiliem outros indivíduos, certo? Então, ela tem todo, né, algumas regras que precisam ser seguidas, certo? Não basta apenas eu abrir um laboratório e dizer que é um Fab Lab. Ele precisa seguir a carta de princípios e precisa estar registrado, então, na rede Fab Lab, que é mantida hoje pela Fab Foundation. A rede Fab Lab estipula também que o Fab Lab deve ser aberto ao público, né, como eu disse antes, gratuitamente ou em troca de serviços, auxílios nas rotinas diárias, auxílio nos materiais, palestras gratuitas, workshops, né, as pessoas podem
né, está retribuindo essa utilização do Fab Lab, certo? Pelo menos uma parte da semana que eles chamam de Open Day. Então, os Fab Labs da rede Fab Lab tem um Open Day, que é um dia aberto à comunidade, que a comunidade pode chegar lá. Alguns Fab Labs especificam, por exemplo, que os indivíduos precisam levar seu material, né, e fabricar o que eles desejam fabricar dentro dos espaços. Isso auxilia, então, nessa ideia de que eles têm, de que o Fab Lab é um espaço democrático para fabricação, né, que potencializa, então, que as pessoas tenham acesso a essa fabricação, certo? Então, a ideia, principalmente, né, dessa democratização que acontece através por exemplo, do Open Day, é que usuários comuns, que não tenham conhecimentos, né, muito específicos em fabricação digital, possam fabricar objetos, né? Como é que eles podem fazer isso? Pelo menos uma das regras também do Fab Lab é que eles tenham monitores, né? Não especificamente ela fala em monitores, mas pessoas que auxiliem as outras pessoas. Então, geralmente, os Fab Labs vão ter alguém que fica cuidando do laboratório e que auxilia as pessoas que vão lá fabricar, porque as pessoas nem sempre sabem, né? Nem sabem mexer nos softwares, nem sabem, principalmente não sabem manusear as máquinas, então tem o auxílio dessa pessoa, né? Uma das primeiras iniciativas públicas de fabricação digital foi a criação do Fab Lab Livre São Paulo, né? Essa rede é uma rede de laboratórios, um conjunto de hoje, que atualmente conta com 12 laboratórios, foi construída a partir de 2015 e ele é uma das primeiras, foi a primeira, né, no Brasil, né, a primeira iniciativa pública de fabricação digital, certo, né? Além do Fab Lab Livre São Paulo, né, em 2019, agora em março deste ano, foi criado o Fab Lab Cidadania Cajuru, na cidade de Curitiba, então o primeiro Fab Lab público da cidade, né? A grande maioria dos Fab Labs, eles são privados, né, as pessoas pagam para utilizá-los, ou eles são universitários, principalmente universitários, que fazem parte de extensão universitárias. Dentro dessa rede de Fab Labs universitários, eu conheci o Pua Lab, né, que ele é coordenado pelo professor André Pérez, no qual eu pude entender como é que funcionava melhor a fabricação digital, utilizei as máquinas, construí alguns objetos, né, e compreendi principalmente como é que é a inserção, né, dessa cultura maker, né, dentro dos Fab Labs. Além disso, né, principalmente, né, compreendi que o movimento maker e a fabricação digital, eles são considerados pela cultura maker uma ferramenta, né, que pode potencializar a aprendizagem, uma ferramenta para a área educacional, certo? E comecei então a pesquisar a partir dessas ideias, do conhecimento dos Fab Labs, do conhecimento do Colab, das conversas com o professor André Pérez, comecei a pesquisar sobre as iniciativas de fabricação digital na educação. No Brasil ainda existem poucos Fab Labs que desenvolvem projetos educacionais, mas existem, mesmo poucos existem, certo, né? Então, na minha dissertação eu trago com mais detalhes esses projetos e apresento alguns também no portal de conteúdos online que eu criei, o link está disponível aqui para vocês, que vocês podem acessar algumas informações sobre fabricação digital e também sobre esses projetos de fabricação digital na educação. A partir do levantamento, então, desses projetos de fabricação digital, né, na educação, e a partir do conhecimento, né, do conhecimento acerca do funcionamento da fabricação digital e dos Fab Labs, eu comecei a me questionar como que essas tecnologias de fabricação digital estão inseridas nesses contextos educacionais, porque elas são consideradas ferramentas educacionais, mas não basta apenas serem consideradas ferramentas educacionais, eu considero importante entender como que elas estão inseridas. Então, para isso, né, eu considerei necessário analisar e problematizar algumas narrativas que são tomadas como verdade pela comunidade maker, principalmente por grande parte das pesquisas que eu realizei, né, das pesquisas que eu analisei, e percebi então a importância de analisar a inserção da fabricação digital na educação, principalmente a partir de um olhar diferente e descontextualizado, né, daquele que já existe até então. Então, eu realizei uma pesquisa bibliográfica em 31 fontes acerca da fabricação digital na educação, e durante o percurso metodológico dessa minha pesquisa, eu li, refinei o material, né, e percebi que a finalidade da fabricação digital na educação, ela se divide em 3 enfoques principais. O primeiro deles é a disseminação e democratização das tecnologias digitais por meio da fabricação digital. O segundo é a cooperação na fabricação digital e compartilhamento de arquivos e conhecimentos. E o terceiro, mais importante para essa pesquisa, é a aprendizagem que é potencializada pela fabricação digital.
Então, ao longo das próximas noites, né, às 21 horas, eu vou estar falando sobre essas análises que eu realizei em cada um desses enfoques, certo, gente? Muito obrigada por enquanto, convido vocês, né, para acompanharem comigo os próximos webinars e essas desconstruções que eu realizei acerca, né, das concepções da comunidade maker e acerca principalmente da fabricação digital na educação, tá? Então, obrigada por enquanto e aguardo vocês amanhã.